quando a estagnação precede a virada de vida e a visão de mundo, Napoleon Hill. Antes de qualquer coisa, deixa eu começar do jeito certo. Se você está aqui agora, ouvindo este vídeo, saiba que isso importa. Importa mais do que você imagina. Cada pessoa que, para alguns minutos do dia, para ouvir, refletir e permanecer, sustenta algo maior do que um simples conteúdo. Então, de coração, obrigado por estar aqui mais uma vez. Sua presença silenciosa constrói esse espaço. E se em algum momento você sentir no fundo do peito que deseja dar um passo além, não por vantagens, não por promessas menos, mas apenas por sentir que é hora de caminhar um pouco mais fundo. A área de membros está ali como um espaço de continuidade espiritual. Apenas isso. Um passo a mais, quando fizer sentido. Agora deixa eu te contar algo que quase nunca aparece nos discursos sobre mudança de vida. Teve uma fase em que eu acordava sem peso, mas também sem brilho. Não era tristeza, não era desespero, era algo mais estranho. Um tipo de silêncio interno, a vida funcionava no automático, os dias passavam, as responsabilidades estavam todas ali, mas parecia que algo essencial tinha ficado para trás, como uma chave esquecida dentro de uma gaveta que ninguém mais abre. E o mais curioso é que, por fora, nada estava errado. Contas em dia, rotina organizada, pessoas ao redor. Ainda assim, havia uma sensação constante de atraso invisível, como se o mundo estivesse andando em uma frequência diferente da minha. Pouca gente fala sobre isso porque é difícil explicar. Não dói o suficiente para pedir ajuda, mas incomoda demais para ser ignorado. É aquele momento em que você tenta se motivar, tenta se animar, tenta se empurrar para frente e nada responde. Só que existe algo ainda mais desconcertante. Essa estagnação não surge quando tudo está perdido. Ela surge quando algo grande está sendo reorganizado por dentro. Não é punição, não é azar e definitivamente não é falta de capacidade. É uma fase de desalinhamento temporário entre quem você foi treinado para ser e quem você está começando a se tornar. Nesse ponto da vida, o erro mais comum é tentar acelerar o que não é externo. As pessoas tentam mudar o cenário, trocar de lugar, trocar de plano, trocar de objetivo, mas o que está travado não está no mundo, está na forma como o mundo é percebido. E aqui começa algo que muda completamente a visão de vida. Antes de qualquer virada real, acontece uma espécie de apagamento interno. Velhas certezas deixam de fazer sentido. Antigas ambições perdem o gosto. Coisas que antes animavam agora parecem vazias. Isso assusta, porque o ser humano se apega ao conhecido, mesmo quando o conhecido já não serve mais. Só que ninguém constrói uma nova visão de mundo sem que a antiga comece a ruir. A estagnação é o intervalo entre duas versões de você. É como se a mente estivesse sendo silenciosamente recalibrada. Aquilo que antes parecia lógico começa a soar limitado. Aquilo que antes parecia impossível, começa a parecer apenas desconhecido. Nesse estágio, muitas pessoas interpretam errado os sinais. Acham que estão perdendo tempo, quando na verdade estão ganhando profundidade. Acham que estão paradas, quando na verdade estão sendo reposicionadas internamente. E aqui existe um detalhe sutil que quase ninguém percebe quando a visão de mundo vai mudar. A motivação comum desaparece primeiro, porque você não consegue se mover com ferramentas antigas para um destino novo. O impulso precisa morrer para que a intenção verdadeira nasça. É por isso que tentar se forçar nessa fase só gera mais cansaço. O corpo responde com fadiga, a mente responde com confusão, a alma responde com silêncio. E esse silêncio não é vazio, ele é gestação. Há um momento específico, e talvez você esteja exatamente nele, em que a pessoa começa a questionar não só o que quer da vida, mas por que sempre quis as mesmas coisas. Essa pergunta muda tudo. Quando isso acontece, o mundo externo parece desacelerar. Portas demoram mais para abrir. Respostas não vêm no tempo esperado. E isso não é atraso, é proteção. Porque se você recebesse agora aquilo que deseja com a mentalidade antiga, aquilo se tornaria um peso, não uma bênção. Antes da virada de vida, a visão precisa amadurecer. E amadurecer
dói porque exige abandono. Abandono de crenças herdadas, abandono de expectativas alheias, abandono da pressa que foi ensinada como virtude. A estagnação não é o oposto do progresso. Ela é o berço invisível do próximo salto. E quem entende isso para de brigar com o tempo e começa a escutar o processo. Se você sente que algo está diferente, que a vida perdeu o ritmo antigo, que as respostas fáceis não convencem mais, que os velhos desejos não aquecem mais o coração, isso não é o fim de nada. É o início de uma visão mais ampla, mais profunda, mais alinhada com quem você realmente é, não com quem esperavam que você fosse. E a partir desse ponto, nada mais será visto da mesma forma. As conversas rasas, elas cansam mais rápido. As distrações, elas perdem o efeito. Até o barulho do mundo parece exagerado. Estranhamente, você começa a desejar menos explicações externas e mais clareza interna. Esse é um dos sinais mais fortes de que a visão de mundo está prestes a mudar. Antes, você aceitava respostas prontas. Agora, algo dentro de você não se satisfaz mais com frases bonitas ou soluções genéricas. Você quer entender o porquê das coisas. Quer compreender o funcionamento invisível da vida, das escolhas, das consequências. E isso incomoda quem ainda vive no modo automático. É nessa fase que muitas pessoas se sentem deslocadas, como se não pertencessem mais ao mesmo ritmo social. Não é arrogância, é frequência diferente. Você não se acha melhor, menos apenas percebe que já não cabe nos mesmos moldes. A estagnação, nesse ponto, se transforma em observação. Você começa a notar padrões que antes passavam despercebidos, nota como certas pessoas vivem sempre as mesmas histórias, repetem os mesmos erros, enfrentam os mesmos problemas com nomes diferentes. E, silenciosamente, surge uma decisão interna. Eu não quero mais repetir ciclos, só que romper ciclos exige mais do que força de vontade. Exige mudança de identidade. E a identidade nunca muda em movimento acelerado. Ela muda no intervalo, no vazio aparente, no período em que você não sabe exatamente quem está se tornando. Aqui está um detalhe poderoso. A vida nunca entrega uma nova visão de mundo enquanto você ainda defende a antiga. Primeiro, ela permite que a antiga perca sustentação. Por isso, nessa fase, antigas convicções começam a falhar. Aquilo que você acreditava ser o caminho certo começa a parecer limitado. Não errado, menos apenas pequeno demais. E isso gera medo. Medo de errar, medo de perder tempo, medo de ficar para trás. Mas a verdade é que ninguém fica para trás quando está se preparando para enxergar mais longe. O que está acontecendo é uma reorganização mental profunda. A mente está sendo treinada para pensar em outra escala. Onde antes você pensava em sobrevivência, agora começa a surgir consciência de propósito. Onde antes você buscava resultados imediatos, agora começa a surgir percepção de construção. Essa transição ela é desconfortável porque não traz recompensas instantâneas. Ela exige paciência interna. Exige confiança sem garantias visíveis. E é exatamente aí que muitos desistem. Eles tentam voltar para a versão antiga de si mesmos porque ela era previsível. Mesmo que fosse limitada, era conhecida. Só que, depois que a visão começa a mudar, não existe retorno completo. Você pode até tentar se encaixar novamente, mas algo sempre parecerá fora do lugar. A estagnação, então, passa a cumprir outra função. Ela te impede de avançar sem consciência. Ela segura seus passos até que sua visão seja compatível com o próximo nível. Porque subir com mentalidade pequena é perigoso. Crescer sem estrutura interna gera queda. Quando a visão de mundo muda, você começa a perceber que prosperidade não é apenas quantidade, né? É sustentação. Não é apenas chegar, é permanecer. Não é apenas conquistar, é compreender o que fazer depois da conquista. Esse entendimento não vem de livros apenas. Ele vem da vivência silenciosa, da observação, do incômodo interno que força a reflexão. Aos poucos você começa a notar que certas oportunidades não surgem porque você ainda não enxerga o valor real delas. Outras surgem e você não sente vontade de agarrar porque percebe que não
não combinam mais com quem você está se tornando. Isso não é confusão, é refinamento. A visão antiga buscava segurança. A nova visão busca alinhamento. A visão antiga queria respostas rápidas. A nova visão aceita processos longos. E nesse ponto, algo se ajusta profundamente. Você para de pedir pressa à vida e começa a pedir clareza. Quando isso acontece, a estagnação deixa de ser sofrimento e passa a ser preparação consciente. Você começa a sentir que algo está se aproximando, mesmo sem saber exatamente o que, né? Não é ansiedade, é expectativa serena. É como se o futuro estivesse sendo organizado fora do seu campo de visão. E a virada de vida não chega com barulho. Ela chega quando você já não reage como antes, quando já não se desespera como antes, quando já não se vende como antes. Ela chega quando a visão de mundo está pronta para sustentar o que vem. Algo já aconteceu dentro e isso muda tudo. As mesmas situações continuam ali, mas você reage diferente. O que antes gerava ansiedade, agora gera observação. O que antes causava medo, agora provoca curiosidade. Não porque você ficou mais forte, mas porque ficou mais consciente. É nesse momento que a visão de mundo começa a se rearrumar de forma silenciosa, quase imperceptível para quem está de fora. Por dentro, porém, tudo está sendo reconstruído. Você começa a entender que a vida não trava pessoas, ela trava estratégias mentais que não servem mais. E quando a mente insiste em operar com modelos antigos, o progresso desacelera propositalmente. A virada acontece quando você aceita isso, não como resignação, mas como maturidade. Você passa a enxergar que muitas das suas tentativas anteriores falharam não por falta de esforço, mas por desalinhamento interno. Você queria resultados de uma mentalidade que ainda não tinha sido construída. E isso não é fracasso, é cronologia. A vida não entrega etapas fora de ordem. Nesse estágio, algo profundo se firma dentro de você. A noção de que não existe atraso quando existe preparo. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Você entende que certas conquistas só fazem sentido quando encontram uma mente pronta para sustentá-las. A pressa começa a morrer. A comparação perde força. A ansiedade deixa de comandar decisões e, no lugar disso, surge algo raro: discernimento. Você passa a escolher menos, mas melhor. Fala menos, mas com mais intenção. Se move menos, mas com mais direção. É aqui que a visão de mundo realmente muda. Você entende que prosperidade não responde ao desespero, mas à clareza. Não responde à carência, mas à identidade. Não responde ao querer, responde ao estar pronto. A estagnação, então, revela seu propósito final: quebrar a ilusão de controle. Enquanto você acreditava que precisava controlar tudo, a vida precisava te parar. Agora que você começa a confiar no processo, o fluxo começa a se reorganizar. E ele faz isso sem alarde. Pequenas oportunidades surgem. Conversas aparentemente simples ganham peso. Ideias que antes pareciam distantes começam a fazer sentido. Nada explode. Tudo se encaixa. Você não sente mais necessidade de anunciar mudanças. Elas acontecem naturalmente. Pessoas percebem algo diferente em você, mas não sabem explicar o quê. E você também não tenta explicar, porque certas transformações não pedem discurso, pedem presença. A visão antiga era baseada em esforço constante. A nova visão entende o valor do alinhamento. A visão antiga lutava contra a vida. A nova caminha junto com ela. E quando isso se consolida, a virada começa a se manifestar no mundo físico. Não como um milagre repentino, mas como consequência lógica de uma mente ajustada. O que antes parecia bloqueio se revela como proteção. O que antes parecia perda se revela como liberação. O que antes parecia estagnação se revela como preparo. Você entende, finalmente, que a vida não te atrasou, ela te refinou. E a partir desse ponto, sua visão de mundo não permite mais escolhas pequenas. Não por orgulho, mas por consciência. Você já sabe o custo de viver desalinhado. A virada de vida não começa quando tudo melhora. Ela começa quando você melhora antes de tudo. E quando isso acontece, o mundo responde. Não por acaso, mas por coerência. Integração final da visão, do tempo e do propósito.
Existe um tipo de sabedoria que não se aprende correndo. Ela nasce quando o ritmo desacelera por necessidade, não por escolha. A estagnação, nesse ponto, deixa de ser inimiga e vira professora. Ela ensina silêncio antes de ação. Ensina escuta antes de decisão. Ensina profundidade antes de expansão. Muitas pessoas passam a vida tentando chegar sem nunca se tornarem. E a vida, com uma inteligência que não se explica, interrompe esse movimento. Não para punir, para alinhar. Quando a visão de mundo amadurece, você percebe algo essencial. Nada verdadeiramente sólido nasce da pressa. Tudo que permanece nasce do entendimento. A estagnação revela quem você é quando não há estímulos externos, quando não há aplausos, quando não há garantias, quando não há resultados visíveis. É ali que o caráter interno se forma, é ali que a identidade se define. É ali que a mente aprende a sustentar o que ainda não chegou. Pouca gente suporta esse estágio. Não por fraqueza, mas por impaciência. Porque o mundo ensinou velocidade, não profundidade. Mas quem permanece nesse intervalo silencioso sai diferente. Sai com discernimento, sai com clareza, sai com uma visão que não se quebra facilmente. A vida responde a quem está pronto para carregar consequências. Não apenas recompensas. Consequências de escolhas maiores, responsabilidades maiores, impactos maiores. Quando a visão muda, o destino muda. Não por mágica, mas por coerência interna. Você começa a ver oportunidades onde antes via obstáculos. Começa a ver tempo onde antes via atraso. A estagnação foi o solo. A visão foi a raiz. A virada é apenas o fruto. Nada foi em vão. Tudo estava sendo preparado.